Nos últimos dias, foi publicado um artigo inédito do Papa Bento XVI, intitulado A Imagem Cristã do Homem. Esse artigo foi escrito entre o Natal de 2019 e a solenidade da Epifania de 2020. Na ocasião, o Papa, que já era emérito, solicitou que o texto fosse publicado somente após a sua morte. No artigo, que segue o estilo de um ensaio, o pontífice alemão aborda questões fundamentais para o cristianismo atual, destacando os desafios que ele precisa enfrentar diante da crescente secularização e da rejeição da própria natureza do ser humano. Ouçamos o artigo na íntegra. A imagem cristã do homem. Bento XVI. A atmosfera que se difundiu amplamente no cristianismo católico após o Concílio Vaticano II foi inicialmente concebida unilateralmente como uma demolição dos muros, como uma destruição das fortalezas, de tal forma que, em certos círculos, começaram a temer o fim do catolicismo, ou mesmo a esperá-lo com alegria. A firme determinação de Paulo VI e a igualmente clara, mas alegremente aberta, de João Paulo II conseguiram mais uma vez assegurar à Igreja, humanamente falando, o seu próprio espaço na história futura. Quando João Paulo II, que veio de um país dominado pelo marxismo, foi eleito Papa, alguns pensaram que um pontífice vindo de um país socialista deveria ser necessariamente um Papa socialista e, portanto, levaria a cabo a reconciliação do mundo, como uma reductio ad unum do cristianismo e do marxismo. A insensatez dessa posição rapidamente se tornou evidente assim que se percebeu que um papa vindo de um mundo socialista conhecia perfeitamente as injustiças daquele sistema, e foi assim que pôde contribuir para a surpreendente mudança que ocorreu em 1989 com o fim do governo marxista na Rússia. No entanto, tornou-se cada vez mais evidente que o declínio dos regimes marxistas estava longe de ter constituído uma vitória espiritual para o cristianismo. A secularização radical, pelo contrário, revela-se cada vez mais como a autêntica visão dominante, privando cada vez mais o cristianismo do seu espaço vital. Desde os seus primórdios, a modernidade começa com o apelo à liberdade do homem, a partir da ênfase de Lutero na liberdade cristã e do humanismo de Erasmo de Roterdã. Mas foi apenas na era das convulsões históricas após 2 guerras mundiais, quando o marxismo e o liberalismo se tornaram dramaticamente extremos, que surgiram 2 novos movimentos que levaram a ideia de liberdade a um radicalismo inimaginável até então. Na verdade, hoje se nega que o homem, como ser livre, esteja de alguma forma ligado a uma natureza que determina o espaço da sua liberdade. O homem já não tem natureza, mas faz-se a si mesmo. Já não existe natureza humana. É ele quem decide o que é, homem ou mulher. É o homem quem produz o homem e quem decide assim o destino de um ser que já não vem das mãos de um Deus criador, mas do laboratório das invenções humanas. A abolição do Criador, enquanto abolição do homem, tornou-se então a autêntica ameaça à fé. Esse é o grande desafio que a teologia enfrenta hoje, e só conseguireis enfrentá-lo se o exemplo de vida dos cristãos for mais forte que o poder das negações que nos cercam e nos prometem uma falsa liberdade. A consciência da impossibilidade de resolver um problema dessa dimensão apenas a nível teórico não nos isenta, no entanto, de tentar propor uma solução ao nível do pensamento. Natureza e liberdade parecem, a princípio, oporem-se inconciliavelmente, porém a natureza do homem é pensada, isto é criação, e como tal, não é simplesmente uma realidade desprovida de espírito, mas carrega em si o Logos. Os padres da Igreja, e em particular Atanásio de Alexandria, conceberam a criação como a coexistência da sabedoria incriada e da sabedoria criada. Aqui tocamos o mistério de Jesus Cristo, que une em si a sabedoria criada e a incriada, e que, como sabedoria encarnada, chama-nos a estar juntos com Ele. Assim, a natureza, que é dada ao homem, já não é distinta da história da liberdade do homem, e carrega em si 2 momentos fundamentais. A isso, porém, acrescenta-se a figura de Jesus Cristo, o novo Adão, que pagou antecipadamente a redenção por todos nós, oferecendo assim um novo começo na história. Isso significa que a natureza do homem está de alguma forma doente, necessitando de correção, spoliata
et vulnerata. Isso a coloca em oposição ao espírito e à liberdade, tal como a experimentamos continuamente. Mas, em termos gerais, também já está resgatada. E isso num duplo sentido, porque em geral já foi feito o suficiente por todos os pecados, e porque, ao mesmo tempo, essa correção pode sempre ser concedida a cada um no sacramento do perdão. Por um lado, a história do homem é a história de falhas sempre novas. Por outro lado, a cura está sempre disponível. O homem é um ser que precisa de cura, de perdão. O fato de esse perdão existir como uma realidade e não apenas como um belo sonho pertence ao coração da imagem cristã do homem. É aí que a doutrina dos sacramentos encontra o seu devido lugar. A necessidade do batismo e da penitência, da Eucaristia e do sacerdócio, bem como do sacramento do matrimônio. A partir daqui, a questão da imagem cristã do homem pode então ser abordada concretamente. Acima de tudo, é importante a observação expressa por São Francisco de Sales. Não existe uma imagem do homem, mas antes, muitas possibilidades e muitos caminhos nos quais a imagem do homem se apresenta. De Pedro a Paulo, de Francisco a Tomás de Aquino, do irmão Conrado ao cardeal Newman e assim por diante. Donde há, sem dúvida, uma certa ênfase que fala em favor de uma predileção pelos pequenos. Naturalmente, também seria útil examinar nesse contexto a interação entre a Torá e o Sermão da Montanha, sobre a qual já falei brevemente no meu livro sobre Jesus.